voltando usando uma nova câmera, de frente com Badu. Franklin, fala com a gente, eu não sei fazer a voz da Marília. Então, a gente entrou no clique. Tá. Hum, Estávamos falando sobre no outro vídeo, de quê? cantando a nossa história de como a gente chegou aqui, né? É verdade, a continuação, né? Então, hoje a gente vai soltar esse vídeo em duas partes. É verdade. Essa é a segunda parte. Uhum. Fique conosco para não perder nada. Ela já perdeu a história. Eu preciso de vitamina B12, estou dizendo a você. Magnésio e vitamina B12. Sim. Então, estávamos falando como a gente chegou aqui, como apareceu a ideia da imigração. Exato. Que foi exatamente lá numa conversa com a Lise, lá no Clique, que é uma escola, era uma escola, porque infelizmente Depois da pandemia, não depois foi? da pandemia ela fechou, Isso. que orientava, além de dar os cursos de inglês e francês, na época que a gente chegou lá já não tinha Já não mais tinha mais inglês, inglês, era só o não. Porque eu francês. fui para querer fazer curso de inglês. O que aconteceu? Ela falou, não temos professor agora, só temos francês. Quer fazer? Vai migrar para o Quebec, vocês precisam do curso de francês. Fez um negócio que na época tinha um projeto chamado Mon Projet, que você podia ter uma boa pontuação e concorria para entrar como residente já permanente. Mas como a gente é muito sortudo, no ano que a gente começou a estudar para o projeto, eles fecharam o programa um ano depois, não foi mais ou menos? Programa. A gente entrou em 2016 para estudar francês. Me fale, Franklin. Foi em 2015 a última vez que abriu. Não, amor. Foi A gente 2016. entrou em 2016 para estudar. Mas tá, um projeto. Quando a gente entrou, já sim. tinha. Já estava enrolando. Tava enrolando. Aí ela dizia, não, vai abrir depois, vai abrir. Vai não abrir. Mais. A gente fez de tudo para ter a pontuação, então a gente correu contra o tempo para organizar os documentos, para ter a pontuação de quando abrisse. E ela montava, tipo assim, era um negócio muito legal que ela fazia. Tinha uns computadores mais potentes, né, com internet fantástica. E a gente organizava os documentos que quando abria um projeto, você tinha que correr. Correr para entrar, porque era tipo, tudo tinha uma pronto. fila ali, né? Tinha. O que eu sei era o que a gente, pouca coisa que a gente leu e o que ela explicava, porque nunca abriu pra gente. Não. Então, e ele dizia, não vai abrir, Badu, eu tô sentindo que não vai abrir mais esse negócio, a partir de 2017, depois de um ano de espera, eu falava, não vai abrir mais, porque a gente começou a estudar, como o Badu falou, a gente estava vendo muito conteúdo de todo mundo que estava vindo para aqui, e aí tinha as percepções políticas do que estava acontecendo, né? E aí eu percebi que não ia abrir mais. E aí eu falei com o Badu, eu me lembro que eu falei com ela, qual é a segunda opção? A segunda opção tinha um PEC, um programa de estudo. É programa de experiência quebecoise, que você, na minha época, você estudava 1.800 horas, você podia estender, depois que você fazia essas 1.800 horas no college, você podia estender até 3 anos por um Post-Graduation Work Permit, que era uma experiência de pós-graduação. Você trabalhava naquela área que você estudou. Teve uns percalços aí, hein? Que quando já estava no final do ano do curso, que eu descobri que o curso que eu fazia não dava direito para ele mas migrar. Antes mas aí da a gente não vai chegar, entrar nessa seara, não. Antes da gente chegar a isso, tinha uma questão assim, tanto Lise lá falava, quanto alguns influenciadores, algumas das pessoas que estavam aqui diziam, não venham pelo PEC, porque é um programa caro, você vai pagar muito caro para vir para cá. De fato. A gente dizia, a gente não tem dinheiro. Não, cara, absurdo não tem de caro. dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só que eu falei para ela, cara, não vamos ter esses, não vamos, não vai abrir, não, e quanto mais a gente demora, vamos ter mais problemas. Aí eu fiz um cálculo básico. A grosso modo. Eu disse, quanto foi que pagou o seu curso de engenharia? 80 mil. 80 mil. Eu estudei foi? Faculdade privada, gente. Quanto que foi quanto seria que a gente ia gastar? Algo parecido. Digo, cara, vamos embora.
Aí entra a parte de eu pedir demissão da Caixa Econômica. Ah, você pediu demissão de um emprego público. Cara, a gente estava muito confiante. Espera um pouquinho. Você Fala. olhou se o enquadramento estava certo? Não. Eita. Olha aí. Eu vi você e vi uma cadeira. Voltando. Pronto, voltando. Eu pedi demissão da Caixa. E o interessante é que tinha mais 2 amigos da Caixa que estavam vindo. Aí no MRC, tipo MRC da Caixa, o meu amigo botou assim, olha, eu tô indo embora hoje. Eu fiz, poxa, eu vou ficar ainda mais um mês, hein? Boa sorte. A gente se vê lá no Canadá. Então, Não, assim, saíram algumas pessoas realmente da Caixa nessa época com o intuito de migrar. Só da nossa cidade. Pois é, mas a gente tinha certeza do que queria. Sim. Isso aí a gente tinha certeza. Sim. Foi difícil a documentação para vir para o Canadá, juntar essa grana? Foi porque teve que vender terreno, né? Vender casa. Vendeu casa. E aí vendemos carro. Ela pediu demissão. Pediu demissão. Engraçado que ela não queria pedir demissão, queria pedir licença. Eu disse, licença para quê? Para ter o trabalho daqui a 2 anos, você tem que voltar aqui para resolver esse porque problema? tem a licença não remunerada, né? Quem é empregado público. Pede demissão. Então, pediu demissão, eu entreguei as empresas que eu trabalhava, aí tem todo um processo de, né, a gente tem que ter responsabilidade, não pode fazer de qualquer jeito, então tem um tempo de avisar, de comunicar aos clientes, de apresentar um colega novo, no meu caso, né, para deixar os meus clientes. Então veio como? Quem veio estudando? Eu vim estudando, preferi fazer um curso que era na língua inglesa, mesmo sendo em Montreal, porque eu era mais confortável falando inglês. Fiz o IELTS, contratei uma professora maravilhosa, Yara Coelho, me preparou para o IELTS, assim, ó. Muito obrigada, Yara. Deus, Yara Coelho, minha família, uma equipe maravilhosa. E ele veio para o Canadá com visto de trabalho. Então, eu vinha estudando, e como eu vinha estudando, o visto dele era atrelado ao meu com o trabalho. Exatamente. Eu só podia trabalhar 20 horas, ele poderia trabalhar 40 horas. Certo? Ok. Bom, a gente passou bem mal aí é o primeiro durante perrengue. Na verdade, o perrengue começou um pouquinho antes. Eu vou explicar rapidamente. Depois que a gente está aqui, a gente já conversou com algumas pessoas que queriam vir para cá e pediu conselhos e tudo. E assim, o primeiro conselho que a gente dá é domine o seu processo. Não entregue o seu processo a ninguém. Entenda o processo. Vá no site oficial, lá explica tudo. O site do governo. É complicado, é um bocado de papel burocrático, mas vá estudar o seu processo. Sim. Porque o que é que acontece? A gente já tinha uma experiência de uma colega que acho que ela tinha a empresa dela, ela acabou entregando trabalho, não aceitando o trabalho, não aceitando novos contratos, tirou o menino de escola, resolveu tudo, com mala pronta, no dia, faltando uma semana para ela viajar, ela descobre que estava com erros na documentação dela, porque a empresa que estava cuidando disso fez coisa errada. Então a gente já estava de olho em tudo. Contratamos a empresa, porque a gente tem aquela insegurança, aquele medo para não fazer nada errado, para a empresa cuidar. Não vamos falar o nome da empresa, eu vou te dizer por quê. Eu sei que é uma empresa séria, eu sei que teve pessoas que trabalharam duro para construir. Eles erraram. Mas o que aconteceu? Houve a negligência de não pegar e dizer assim, bom, se você quer migrar, esse curso aqui não vai dar oportunidade para o seu marido. Eu sou um pouquinho mais, não sei qual usar a palavra, do que Badu, porque o que eles fizeram para mim não foi honesto. Isso é uma verdade. Quando a gente veio para cá, nós somos atores de formação também. Badu tem DRT, que é uma carteira profissional de atriz. De atriz. Fizemos cursos um curso livre na Faculdade Federal, tipo, é um curso bem reconhecido, com várias peças no nosso currículo. E Badu queria vir fazer cinema. Eles não tinham uma escola no portfólio dele de cinema,
Aqui em Montreal tem escola de cinema, mas essa empresa não tinha no portfólio deles. Eles poderiam indicar, poderiam fazer o processo para vir para a escola de cinema. A menina disse, não, seu visto não vai sair. Eu fiz, Elas cara, mentiram. eu tenho como provar que eu fiz peças de teatro, eu tenho documentações, tem notícias em jornal, blá blá blá. A gente pode fazer uma tradução e mostrar. Não. Pronto, ela veio fazer um curso de estética. Porque meu sogro tem um salão, minha enteada eu estava estudando para ser esteticista. E ela falou, bom, se a família já tem uma ligação com a indústria da beleza, eles podem pensar, ela vai estudar, porque qual é a intenção do PEC? É você estudar para voltar para o seu país. Mas a gente sabe que não era o projeto de todo imigrante, estudar e ficar, a maioria, né? E eles querem isso, é burocracia pura. Eles querem que você fique no país. O país precisa de mão de obra qualificada. E aí, Badu não fez cinema, foi fazer estética. Só pra gente migrar. Foi verdade. E é o que eu digo, a gente pagou para emigrar. Ela não trabalhou. Para piorar a situação de todo o nosso descontentamento, quando ela termina o curso, depois de 1 ano e meio sofrendo, né? 1 ano e meio. Foi bem sofrido porque a gente não conseguiu alugar casa próxima à escola. Viemos para bem longe. Esse bairro que inclusive é o bairro que a gente mora até hoje. Sim. Ela era quase 2 horas de casa. 2 horas para ir, 2 para voltar, resumidamente. Olha a mosca querendo muito longe. Sai daqui, criatura. Era muito longe. E aí descobre que o curso que eu fazia não dava direito para ficar para o marido emigrar. Eu teria que voltar para o Brasil. Rapaz. A gente entrou em parafuso. Pleno. Foi bem na hora que estava estourando a pandemia. Começou tudo a querer fechar. E muda muito. Olha, governo mudando, regra mudando. Meu irmão, o imigrante Meu Deus, coração na mão. Não é só coração, não. Tudo fica na mão. A gente fica morrendo de medo. A gente fica e chora. E é um mal-estar. E é a oração daqui. Se a gente não adiantar, vai ter que ter um terceiro vídeo, né? Sim. Foi tudo que estava aí demorando. Ele fala que eu sou prolixo, ele demora. Pronto. Resumindo. Obrigado. Eu fui trabalhar numa farmácia, num laboratório de farmácia, como assistente técnico de farmácia, sem nunca ter estudado farmácia na vida. Tinha coisas totalmente diferentes. Quando eu chego na farmácia, 2 pessoas que foram deixadas lá para me treinar, olhavam para mim e diziam assim, coaching? Desculpe, eu não tenho um pingo de paciência para lhe ensinar. Não tenho paciência para lhe ensinar. Se vire. E aí é um se vire. Então, assim, coisas que acontecem na vida de um imigrante. Bom, vamos direto para primeiras impressões. Não, mas peraí. Termina a história. Assim, passamos por perrengue, né? Esse perrengue. Deu certo. Deu certo. Agora posso te falar? Peguei o processo. Ela que fez tudo. Fui fazer tudo. Fui eu que dei entrada, peguei para estudar na página. Como eu já trabalhava na Caixa, isso me ajudou. É chato, porque a gente lia muita coisa, normativo, blá, blá, blá. Eu comecei a estudar a página do governo federal sobre imigração, sobre quando você termina o Post-Graduation Work Permit para dar entrada no CSQ, que é quando o Quebec diz, olha, esse imigrante aqui, nós queremos. E a gente pega esse papel do Quebec e apresenta para o governo federal. Então, fui fazer isso, então dei entrada no CSQ, depois dei entrada para retirar nossa residência permanente e deu certo. Mas eu tive que pegar a rédea de tudo para fazer. Não foi fácil, né? A gente estava muito tenso, teve momentos de muita tensão, mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Deu certo. Porque eu fui trabalhar como assistente técnico de farmácia no Post-Graduation Work Permit. Não fui trabalhar como esteticista, porque assistente técnico de farmácia era um trabalho qualificado pelo governo federal. Estava precisando de bastante gente, principalmente por causa da época da pandemia. E não tinha. Exatamente. Eles estavam precisando tanto
que eles não estavam exigindo o curso. Experiência, não sei o quê. Exatamente. Bom, depois disso, desse perrengue todo... Mas, na verdade, foi antes disso, a nossa primeira impressão da língua. Como foi a nossa vivência aqui para Civilization, Est-ce que tu parles Embromation? bien français? Ah, je parle pas. Tu parles pas? Franck, Je sais que tu non, comprends très mais... bien, tu parles não. très bien aussi. Vou gastar com francês aqui, Ele não. fala super bem. Olha só, eu falo com meus... A gente tem sotaque, é claro. O quebecois, ele tem um sotaque que é muito autêntico. Muito autêntico. Muito autêntico. É muito diferente do francês da França. Esqueça o francês que a gente conhece. Esqueça. O quebecois é um francês completamente diferente. Ele tem um ouvido muito mais aberto do que o meu. Então, ele entendia muito mais expressões, né, bem? Hoje eu falo todos os dias francês e inglês. Todo o santo dia. E falo com pessoas que têm um sotaque muito forte. Porque existe moi, né? Moi, e existe moi. Moi. C'est tatoué. Toi. Toi não é toi, é toi. Então, assim, você tem que entender como o quebecois fala. Foi difícil para você? Foi, lógico que foi. Foi muito difícil. Sua primeira entrevista de trabalho. Não, foi muito bom. Foi na força da coragem mesmo. Eu não sei nem... porque na verdade, minha primeira entrevista de trabalho foi na Canada Goose. E graças a Deus, como Deus é bom. Quando eu cheguei na portaria, eu só sabia falar bonjour porque a gente estudou francês lá, eu achei que sabia falar. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que não sabia. E aí eu encontrei a menina da recepção, era de Salvador, brasileira de Salvador, e tinha feito a mesma escola de francês que a gente. Então, foi maravilhoso. Ela me deu uma ajuda. Ficou na Canada Goose. Quem? Você. Claro que não. Ok. Porque a Canada Goose, naquela época, ficava numa cidade mais ao norte, a Boisbriand, e tem um trânsito muito pesado. Na época não tinha carro ainda e tal, e mesmo com carro, a diretora ela não aceitou porque era longe e tal, e ela falou que todo mundo que morava em Montreal e ia para lá, 3 meses depois, 4 meses, desistia porque estava muito cansado e tudo mais. Bom, saí de lá, mas decidido que tinha que achar um emprego, fui para uma entrevista no Walmart. E aí, bem? Eu me lembro pouca coisa, acho que mas uma das coisas que eu me lembro é que eles foi uma entrevista em grupo e aí eles mandaram em algum momento a gente sair, o grupo sair, ir na loja e pegar 2 produtos. Um produto que fizesse referência a mim e um outro que fizesse referência o porquê que eu queria trabalhar lá. Pegava naquilo para dizer o porquê. Só que eu não entendi. Eu entendi que eu tinha que sair e pegar alguma coisa, mas o quê? Eu saí dali seguindo os outros. Só que chegou lá fora, na loja, cada um foi para um lugar, meu Deus. Aí catei uma garota que estava no caminho e disse assim... Sim, moço bonito. Você estava contando que você catou a menina lá no Walmart. Não catei a menina, não. Isso aí eu não gostei. Parei a moça e perguntei a ela bom. o que a moça tinha falado lá para pegar. E você entendeu? E eu não entendi. Continuei sem entender, mas assim, eu peguei o contexto da ideia, como eu já tinha experiência desse tipo de entrevista, de dinâmica, eu entendi mais ou menos o que fazer e fui lá e peguei. Quando chegou na hora, que eu fui um dos últimos. Então eu fui na onda do que as pessoas falavam, entendi o que as pessoas estavam falando e aí eu joguei. Muito bem. Resultado. Eu era o tipo mais velho ali daquela turma. Sim. E naquele dia eu fui o único que foi contratado imediatamente. Eu fui contratado na hora. E ainda tinha uma coisa. Meu horário, o horário deles lá, que eles têm fixo, não dava para eu buscar a Maria na escola, a nossa filha na escola. E aí eu falei com ele, esse horário não dá, eu preciso buscar minha filha na escola. Ele mudou o horário, ele foi para RH, tanto que o meu contrato demorou só um pouquinho
para sair, porque tiveram que mudar o horário para mim, para que se ajustasse para eu ir buscar minha filha na escola e tudo mais. Mas trabalhei lá feliz durante 7 meses, quase 8 meses, felizão, sem Era incômodos. madrugada, né? Foi durante a madrugada, era coisa chata. Isso, porque eu me lembro que a gente às vezes se encontrava no ônibus. Eu indo pro college e ele Ia saindo. descendo. Aí dava Aí um a gente dava um beijinho beijinho. e ela seguia E eu corria para casa para pegar a Maria para levar na escola e depois voltar a casa, dormir, à tarde lá buscar. Sim. Mas aí a gente fiquei lá até a segunda entrevista, que também foi bem complicada, que é nessa empresa que eu trabalho até hoje, porque eu chegava o tempo todo pedindo desculpa, eu dizia, eu tô sem dormir, eu tô aprendendo ainda francês, eu ainda fazia a francização, e eu dizia assim, eu tô sem dormir, meu cérebro tá lento, tá em Explica marcha o que é lenta. francização rapidinho. Francização é uma imersão, a palavra certa? Sim. Uma imersão no francês, mas não em curso de francês normal, gramatical, não. A gente aprende vocabulário, Do dia a expressões dia. do dia a dia, da profissão, do Quebec, tipo, como você vai alugar uma casa, o que é que você deve observar, do que é que você precisa para alugar uma casa. Numa entrevista de emprego, como você se portar, o que falar, no banco para abrir uma conta, esse tipo de Sim, coisa. no dia a dia No dia mesmo. a dia, você aprende coisas do dia a dia. Sim. E quando eu passei meu currículo, eu lembro que eu passei pela primeira entrevista, a segunda entrevista foi com o diretor, que eu passei meu currículo, o diretor disse assim, mas esse trabalho não é para você não. Seu currículo tá bom demais. Eu disse, não, é para mim sim, eu quero. Aqui tem uma coisa muito importante. Normalmente, quando você chega logo, você não vai trabalhar na sua área. Normalmente. Só quando você é ou enfermeiro e já tem todo um processo lá vindo do Brasil, ou quando você trabalha com TI e Acho tal. que o pessoal Mas de tecnologia é mais fácil de trabalhar na área. era mais fácil, porque hoje está bem Hoje chato está bem mais também. complicado. Depois da pandemia deu uma mudada em muita coisa. Mas assim, quando você não tem esses trabalhos que eles estão mais loucos procurando, você tem que trabalhar no que tiver, porque você precisa pagar suas contas. E muito trabalho, você precisa de certificação. Correto. Por exemplo, eu tinha, antes de vir para cá, eu disse assim, vou aprender um curso, vou fazer um curso técnico aqui para chegar lá e eu poder trabalhar. Eu fiz um curso de massoterapia, cheguei a trabalhar um pouquinho, atender alguns clientes, pensando que eu chegasse aqui, eu ia trabalhar com E isso. o salário é bom. E o salário é excelente. Eu chego aqui, eu descubro que não é bem assim. Não, tem que fazer um Eles college. exigem que são o básico são 1.200 horas de estudo e você tem que fazer uma prova para tirar a carteira da ordem. É, Se você faz isso sem ter isso, é ilegal. é. Então, assim, se você for trabalhar num trabalho que é mais braçal, seu currículo com seu bacharelado lá no Brasil, você precisa readaptar todinho. Porque O senão eles vão olhar, vão dizer bote na assim, ó, gaveta. Se falar, é o que, menino? e eu quase Você, perdi o meu emprego, um bom gerente, emprego. não sei o que mais lá, não sei o que. Você tem que, para cada tipo de trabalho aqui, você precisa colocar o currículo, adaptar o currículo àquele trabalho. Mas Se não, mas é o que é engraçado. Eles vão te chamar para entrevista. Mas aí eu não coloquei. Eu tinha adaptado meu currículo, a gente já sabia disso. O que acontece é que ele me pergunta, e essa janela aqui, de tanto a tanto tempo, o que você fez? Aí eu fui explicar o que é que eu fiz. Ele, mas por que você não colocou aqui? Eu disse, porque não, não tem importância para o trabalho. Ele, mas o meu trabalho aqui é bem diferente, o trabalho aqui é mais braçal, você vai operar a máquina, mas vai ter umas caixas pesadas que tem que pegar. Eu digo, tem problema, eu pego. sim, Eu fiquei desesperado e eu vou explicar para um negócio, dois pontos óbvios. Primeiro, porque era um trabalho de dia, eu iria deixar de trabalhar de noite, eu já estava ficando muito cansado trabalhando à noite. Segundo, era o salário. Meu salário porque cai, né? dobrou. Dobrou? Do Walmart para lá, dobrou. De que lugar? Do Walmart para a Do empresa que você Walmart está para os agora? pais. Ah, tá. Mas você pulou pro Spice sem eu nem perceber que você estava falando da Spice. Tô louco. A segunda entrevista, quando eu terminei todas. Quando eu saí do Walmart, eu fui para a segunda entrevista. Foi a Spice. Ah, tá. E aí que foi Spicers.
a dona da casa que a gente morava que bateu lá em casa. Que me indicou e disse pra assim, vaga. olha, tem uma vaga lá na empresa que eu trabalho e vê se Franklin quer, o salário é melhor e trabalha de dia. Eu fiz, ele já quer. E é Ele quer. sindicalizado. Ele quer. Não, mas fale com ele, não. Não, mas fale com ele, não, ele quer. A esposa dele tá dizendo. Quando eu cheguei em casa, corri lá, bati na porta, entreguei o currículo e fui fazer a entrevista. Mas é isso. E tô lá até hoje. E você foi o primeiro imigrante a trabalhar nessa empresa? Eu era o único imigrante quando eu trabalhei lá durante muito tempo. Eu não sei se era o primeiro, mas na época que eu trabalhei, só tinha eu. E depois veio outros colegas a partir de agora, porque a empresa começou a fazer algumas fusões com outras empresas e aí começou a vir outros imigrantes. Sim. Mas hoje tenho bons amigos imigrantes, mas antes era só mesmo os Quebec. Os Quebec. Bom, isso foi bom porque você melhorou muito com a sua expressão quebecois. Você fala às vezes com um sotaque quebecois também. Sei disso não. Às vezes você fala com o fonema quebecois. É muito interessante isso. E, bom, vamos terminar o vídeo porque é muito assunto que a gente tem. Eu vou deixar só uma mensagem final. Um apelo final, um apelo final. É assim, com a gente é assim. A gente já vai logo pro fim agora, tá bom? Vamos fazer esse apelo. Vamos fazer esse apelo. Se inscrevam no canal. Por que eu tô falando isso? Porque vai ter assuntos muito agradáveis. Mensagem final. Mensagem final. Não desistam dos seus sonhos. Não deixe ninguém dizer assim, você nunca vai conseguir. Eu tava conversando com ele. Não deixe botar nem limites. Outro dia eu vi um negócio muito engraçado. Que alguém disse assim, o limite é o céu. Aí a outra pessoa disse, não bote limite no meu sonho. Por que o céu? Se hoje nós temos viagens para além do céu, da estratosfera, então os sonhos não têm limite, não. Não bote, porque eu quando era adolescente, estava falando com ele, eu estudava no Colégio Central da Bahia, sem grana nenhuma, era 50 centavos que eu tinha para lanchar, e eu comprava o biscoito recheado que ficava os caras ali na central vendendo. E meu sonho era estudar fora. Então, pense aí, como é que eu ia estudar fora? Como é que eu ia aprender um outro idioma? Mensagem final. Saia da sua zona de conforto. Falei. Gente, muito obrigado por sua audiência até aqui. Quem ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal mais uma vez. Ative o sininho. Ative o sininho. Dá um like para que o nosso material possa alcançar outras pessoas, né? E nós nos vemos no próximo vídeo. Isso aí. Beijinho. Tchau.